98,7 Bicuda FM, Rio de Janeiro. Boa noite a todos da Universidade Estácio de Sá. Eu estou aqui no estúdio da Rádio Bicuda FM 98,7 e a gente vai entrevistar hoje o coordenador da rádio, o Carlos Osório. Tudo bom, Carlos? Prazer, tudo bem? Prazer, tudo bem? Carlos, eu queria saber do seu projeto aí, como é que começou isso tudo, a história do projeto? Bem, a princípio não é seu projeto, é de um grande grupo de pessoas e naturalmente vocês também estão envolvidos nesse processo, já que tanto uma ONG, uma organização não governamental, quanto uma rádio comunitária, eles são da comunidade. As pessoas não têm muito consciência disso, mas o fato é que o movimento, de uma forma geral, o movimento social, a sociedade está no movimento social de uma forma geral, então ela está inserida ou não, basta participar. A diferença é essa. Bem, a Bicuda, esse movimento que hoje é a Bicuda Ecológica e a rádio comunitária Bicuda FM, o movimento surgiu lá em meados de, aproximadamente em 93, quando havia uma necessidade de água na Vila da Penha, onde nasceu a rádio Bicuda FM, e dali surgiu uma necessidade de um grupo de pessoas falar para um maior número de pessoas em relação a meio ambiente, defesa do meio ambiente, defesa dos direitos das pessoas, dos cidadãos de uma forma geral. E aí surgiu essa ideia de como atingir o maior número de pessoas. E foi aí que surgiu a ideia de uma rádio comunitária. Então, aí surgiu a necessidade de falar para o maior número de pessoas e aí criou-se a rádio comunitária. Só que aí a rádio comunitária começou a participar dos movimentos, ela participou desta lei ridícula que está hoje valendo 9.612 ou 618, 612. Então, a Bicuda surgiu, ela participou desta luta também, dessa grande briga que foi essa lei, que foi totalmente modificada no Congresso Nacional. Em 1998, com o surgimento da lei, nós extinguimos a rádio comunitária Bicuda FM e criamos a ONG Bicuda Ecológica, na expectativa de que teria que ter uma pessoa jurídica para tocar um movimento de rádio comunitária. E aí nós fizemos isso no segundo momento trouxe um transtorno tremendo para o movimento, gastos financeiros. Isso ainda lá na Vila da Penha? Isso na Vila da Penha. Em 96 começamos a fazer as transmissões. No site você consegue achar a primeira transmissão, uma coisa bem ridícula, mesmo uma mesa, um pedaço de madeira em cima de 2 galões, onde as pessoas começaram a transmitir, e foi dali um movimento social mesmo, pessoas com ideologia. Nós nunca deixamos que nenhum partido político ou pessoa tirasse proveito político desse movimento. Isso gera um grande descontentamento de várias pessoas, essa maneira ideológica de tocar o projeto. Isso tem aí tem um respingo financeiro muito grande, que a gente não consegue gerar recursos exatamente por conta disso. Aqui ninguém tira proveito político do movimento. As pessoas podem participar, mas elas não tiram proveito pessoal. Entendeu? A gente trabalha com o conceito de políticas públicas de uma forma geral. Aí voltando lá para trás. Então fizemos esse movimento, aí, em 1998 demos entrada no processo de legalização da Rádio Bicuda FM, e aí começou outro tormento, porque nós acabamos descobrindo que em 2002 o nosso processo foi arquivado aleatoriamente entre aspas. Um mensageiro do Ministério das Comunicações chamado Ailton Silva, que trabalha lá até hoje, ele simplesmente engavetava as nossas correspondências. E naturalmente para o Ministério eles achavam que nós não queríamos mais a licença de radiodifusão comunitária. O que fizeram? Arquivaram. E com isso nós fomos surpreendidos em 2002 com a Polícia Federal fechando o movimento, fechando a rádio de uma forma muito truculenta, como foi visto essa semana lá no museu do antigo Museu do Índio. A polícia entra arbitrariamente, sem querer saber de o que está acontecendo, e foi isso que aconteceu. Em 2002, 31 de agosto de 2002, a Bicuda FM foi fechada. Todos os equipamentos que você possa imaginar que possa ter dentro de uma casa, que era uma casa, era um movimento totalmente estruturado. Foi preso, foi levado para a Polícia Federal, CDs, computadores, mesas, arquivos, tudo foi preso. E depois de um belo tempo, nosso advogado de defesa foi o procurador, na época era promotor de direitos humanos, hoje procurador da República, Daniel Sarmento. Ele foi nosso advogado de defesa, e no final dessa história toda a juíza falou que a Polícia Federal e a Anatel e o Ministério das Comunicações tinham que ter vergonha de fechar uma rádio comunitária na característica que a Bicuda tinha.
que era a participação da sociedade. E o mais incoerente ainda é que naquela época, foi exatamente quando eu me juntei ao movimento, eu me aproximei em 2001 da Rádio Bicuda FM, apesar de ser vizinho dela, conhecer a história toda dela, o nascimento dela e tudo. Naquele ano, o Ministério da Saúde colocou 100 mil reais na Bicuda Ecológica para que nós fizéssemos um movimento, um programa de defesa do DST-AIDS e também fizéssemos capacitações nas comunidades, em vários lugares, para formar comunicadores comunitários e também montar rádios comunitárias. Quer dizer, é uma coisa altamente coerente. O governo federal te estimula a fazer um movimento que é repreendido por ele mesmo. Entendi. E eu pergunto assim, vocês podem estar vendo aqui que está rolando o programa, está no horário de programa. Eu queria saber os horários de funcionamento de vocês, se vocês funcionam todo dia direto, 24 horas, ou se é... Porque tem rádios que funcionam, eu já pesquisei, tem rádios que são quinzenais, tem outras que estão toda terça, aqui, como é que funciona? Sim. A rádio comunitária, de uma forma geral, ela não pode ficar sem transmitir 6 horas por dia. Uma rádio autorizada. Se ela não fizer esse trâmite, ela está fadada a ser fechada pelo Ministério. Mas nós funcionamos 24 horas. A rádio não desliga, quer dizer, só desliga quando o equipamento queima. Aí a gente tem que parar, mas fora isso ela fica ligada direto. Nós temos programas ao vivo de 6 da manhã até as 10 horas da noite, de segunda a sexta. Sábado também temos programação ao vivo até 8 horas da noite. E domingo ainda, porque nós fizemos uma reestruturação na nossa programação, nós estamos com... Basicamente, algumas pessoas vêm aqui, botam música, falam, conversa, mas não existe um programa propriamente dito. Agora, de segunda a sexta-feira, o dia inteiro nós temos programas. Entendi. E a população participa bastante? Se o alcance da rádio é só por aqui mesmo, Vaz Lobo, se tem mais lugares? Essa pergunta tem uma série de questões embutidas aí. Nós, na Vila da Penha, a participação era muito maior. Para vocês terem ideia, tínhamos 3 linhas telefônicas e o telefone não parava de tocar. Aqui, quando nós viemos para Vaz Lobo, o que aconteceu? Quando nosso processo foi arquivado para favorecer outra rádio, uma rádio chamada Sonora, em Cordovil. Se vocês forem lá, vocês sequer conseguem entrar. Não existe pessoa para atender as pessoas, não existe nada comunitário, entendeu? É um movimento totalmente diferente. Infelizmente, algumas associações ou grupos comerciais pegam ou religiosos também, tem muito disso. Se você for pesquisar no Rio de Janeiro, no mínimo tem 2. Por exemplo, posso apontar sem problema nenhum. Rádio Adonai, em São João de Meriti, e a Rádio Betel, na Freguesia. A Rádio Betel é apoiada pelo ministro Crivella, o senador Crivella, e a Rádio Adonai é apoiada pelo deputado federal Antony Garotinho, para vocês verem como é que são as coisas. E aí, o que acontece? E essa comercial, ou seja, nós hoje, você falou de transmissão, a nossa transmissão está totalmente tolhida, porque a lei me permite a transmitir até 1 quilômetro, podendo expandir de acordo com a topografia, as edificações, sendo que hoje eu não consigo nem chegar a 1 quilômetro. Por quê? Eu sou uma rádio perseguida politicamente, e qualquer alteração que eu faça no meu sistema aqui, com certeza a Polícia Federal vem. Em 2011 nós recebemos 11 visitas da Polícia Federal, algumas delas de forma bem truculenta, com armamento pesado, fuzil, pistola, apontada, tudo isso. Com direito a tudo isso. Temos uma diversidade de notificações. Hoje eu recebi 3 notificações achando eu que era multa, mas não. São 3 impostos, dos quais nenhum deles vem explicando o que é. Um de 100, um de 200 e um de 76 reais. Eu tenho que pagar, senão eu passo a ficar ilegal. Mas eles não dizem que cobranças são essas, enfim. E essas outras rádios que eu falei, tanto Rádio Sonora, quanto Rádio Adonai e a Rádio Betel, eles usam um transmissor além da potência. E isso, o que acontece? Como as rádios comunitárias no Rio de Janeiro autorizadas pelo Ministério só podem funcionar em 98.7, segundo uma resolução da Anatel de 2010, se não me falha a memória. 2008, na verdade. Final de 2008, a resolução da Anatel saiu de 105.7 para 98.7. E aí, todas as rádios comunitárias são nesse mesmo daio. Quando uma outra rádio comunitária usa um transmissor além da potência, aqueles que estão na lei são prejudicados. Como eu sou... É muito fácil fazer uma alteração, aumentar a potência, mas como eu sou perseguido politicamente,
se você for, a última vez que eu recebi a Polícia Federal aqui, tanto a fiscal da Anatel quanto os caras da Polícia Federal falaram, ó, a gente não vem mais aqui. Dito e feito, nunca mais vieram, porque as pessoas falavam que tinha uma rádio pirata neste endereço. E quando eu chegava aqui, se as pessoas falassem que era Rádio Bicuda, a Anatel, a Polícia Federal, todos conhecem muito bem a gente devido à especificidade do nosso processo de legalização. Então, o que acontece? Eu não posso alterar o meu sistema de radiação porque eu posso ser fiscalizado a qualquer momento. Vocês, quando chegarem aqui na rádio, vocês encontrarem um portão fechado. Exatamente por conta disso, para eu não ser surpreendido, porque... você nunca sabe... Então, determinada vez aqui, eu abri a porta e dei de cara com um batalhão de policiais federais com armamento apontado. Eu não sou bandido, não estou transgredindo lei. Eu tenho autorização de funcionamento, mas eles até saberem, eles tratam as pessoas como iguais. Como bandidos, né? Nem como iguais, como cidadão, como bandido. E aí o que acontece? Essas outras rádios com transmissor, eu digo sem problema nenhum, deve estar em torno de 400 watts a potência deles. A lei permite apenas 25. Eles conseguem interferir aqui dentro da rádio. O vizinho aqui não consegue ouvir a transmissão limpa. Ele ouve com chiado. Por quê? A transmissão deles está entrando na nossa. Entendeu? Aí quer dizer, e com isso, voltando à audiência, aqui no bairro de Vaz Lobo, a gente ainda não, porque nós fomos plantados aqui. O Ministério disse que nós não poderíamos mais ficar lá, porque o nosso processo foi arquivado pelo Ministério das Comunicações e para favorecer essa rádio sonora em Cordovil. E quando nós voltamos, eles falaram assim, eles desarquivaram porque nós provamos que o Ministério estava errado. Eu tenho esses ARs. Um dia, quando esse processo estiver totalmente resolvido, eu vou botar esse processo na internet para que as pessoas conheçam. Isso custou muito caro para a gente, o processo de legalização dessa rádio, porque eles usaram, a primeira coisa que o poder público faz, qualquer movimento social, é tentar te asfixiar financeiramente. Como tem um grande grupo de pessoas ideológicas, que tem seus trabalhos, tem sua ideologia e tal, que participam desse movimento, a gente sempre bancou nosso capricho. Não fizemos o que eles queriam, e sim o que a lei permitia e nós gostaríamos. Isso saiu caro. Aí, quer dizer, quando nós viemos para cá, fomos plantados no bairro de Vaz Lobo, a gente perdeu a identidade com o movimento local. E isso gerou uma queda na audiência. Mas isso também não... por exemplo, quando nós temos algum problema de transmissão, ou então que as pessoas não estão ouvindo, elas ligam para cá, os ouvintes ligam quando tem problema de violência, assalto na rua, então vazamento, as pessoas contam com a Rádio Bicuda. Perda de documentos, cachorros perdidos. Qualquer problema na comunidade, eles já usam a rádio. Isso, exatamente. É bem bacana que as pessoas... há um feedback. As pessoas depois falam, consegui, obrigado, eu não sei o que, essas coisas todas. Quer dizer, há um retorno, sendo que eu queria que fosse muito maior. Mas por nós eu vou voltar a esse ponto, insistir nisso, é fundamental. Nós, por termos sido plantados aqui no bairro de Vaz Lobo, eu percebo que a gente precisa de mais divulgação. E divulgação também passa por dinheiro. Para rodar panfleto, carro de som na rua, já fizemos várias mobilizações. A Bicuda Ecológica tinha um jornal, Bicuda Notícias. Fizemos um movimento em 2010 por conta do Transcarioca, que está passando bem aqui na frente da Rádio Bicuda, para esclarecer a população que foram desapropriados quase 4 mil moradores, 4 mil casas, com não sei quantas pessoas, cada família. E aí nós botamos isso para discutir, conseguimos encher a Escola Carmela Dutra com mais de 300 pessoas para discutir. Juntamos parlamentares, técnicos, especialistas do poder público também, e lá conversamos, as pessoas ficaram mais ou menos esclarecidas. Quer dizer, conseguimos colocar o jornal na rua como se fosse um panfletão para divulgar a rádio também, carro de som, mas isso é muito caro. E a gente acaba sentindo essa necessidade de divulgar mais. E quando eu falo caro, as pessoas falam, poxa, mas no carro de som tudo bem, uma hora custa R$20 talvez, 30. Mas o problema é que hoje a despesa, por nós sermos legais, nós temos alvará de funcionamento. E quando você se depara com notícias em que teatros do município não tem alvará, nós temos alvará de funcionamento, nós tiramos nota fiscal, nós somos autorizados, eu pago ECAD, inclusive, para transmitir pela internet. Ou seja, eu tenho uma infinidade de despesas, além desses impostos que o governo federal inventa, que lhe deixam totalmente amarrados. Isso gera muita despesa, e a minha despesa hoje aqui mensal, sem pagar mão de obra, que todos aqui hoje estão em caráter voluntário,
em torno de R$2.000, por incrível que pareça. Pagar luz, telefone, internet. E o retorno, às vezes, não tem retorno. Não há retorno. Não há retorno, nem financeiro. A verdade é essa. A Rádio Bicuda hoje está funcionando de doação. Os apoiadores, muitos não acreditam. Existe a mistificação de que nós somos pirata. O movimento esse discurso de rádio pirata, isso está muito colado ainda com os comerciantes. Isso confunde muito, né? Confunde muito, isso atrapalha. Por mais sério que seja, nós transmitimos pela internet, pelos celulares mais modernos, mostramos, abordamos várias empresas, mas infelizmente a gente não consegue. E é preciso lembrar, nós não somos apenas uma rádio comunitária, somos uma ONG ambientalista que teve uma série de projetos de educação ambiental, de prevenção da ST/AIDS, de inclusão digital. E as pessoas, a gente não consegue mobilizar a sociedade como era. O fato é que nos últimos 10 anos o movimento social de uma forma geral perdeu muito, seja sindicato, movimento ambiental, movimento pela democratização da comunicação, de defesa pela reforma agrária, todos os movimentos de uma forma geral, infelizmente perderam muito. Não sei se é falta de ideologia das pessoas, ou se as pessoas não acreditam mais nos movimentos, ou se a mídia está fazendo um trabalho, a grande mídia no caso, está fazendo um trabalho tão perfeito que as pessoas não conseguem mais acreditar que é possível se mobilizar para tentar melhorar a sociedade. O fato é que a Bicuda Ecológica, a rádio comunitária, surgiu exatamente com esse pensamento, de que nós podemos fazer a diferença, que seja de movimento de formiguinha, mudando a cultura, o pensamento de cada pessoa. Aos poucos a gente vai melhorando a sociedade. A Rádio Bicuda e a ONG Bicuda Ecológica surgiram exatamente para isso. Entendi. E você falou na questão das pessoas que participam. Eu queria saber assim, você falou na parte positiva. Na parte negativa, tem gente que tenta denunciar, tenta acabar com Por exemplo, a nossa visita... Pessoas comuns que eu digo, não polícia, mas pessoas assim, por exemplo, da própria comunidade que não... Eu considero político pessoa comum. Sim, Somos denunciados por políticos, ignorados por grupos políticos, por conta da nossa maneira de tocar o projeto, de esclarecer o cidadão. Somos ignorados totalmente. A gente da própria comunidade? Da própria comunidade política, porque infelizmente a gente tem políticos bairristas. E aqui na região de Varlopa, eu não vou falar o nome, quem quiser vai ter que pesquisar para descobrir, mas tem políticos que ignoram totalmente a gente, e quando não ignoram fazem também supostamente denúncias. Eu não posso chegar e falar assim, fulano de tal fez denúncia, porque a denúncia às vezes é anônima, mas eu não tenho acesso, mas eu desconfio, porque ninguém recebe 6 visitas. Tem rádio comunitária que abriu que nunca foi fiscalizada por ninguém. Nós fomos 6 vezes num ano. Eu vou lembrar, no início de 2011, na verdade, desculpa, nós fomos fiscalizados 3 vezes em menos de 45 dias, sendo que 2 fiscalizações foi em menos de 36 horas. Ou seja, uma coisa muito atípica mesmo. Qualquer pessoa em qualquer lugar vai achar isso muito anormal. E aí, denúncia do cidadão comum não há. Porque nós, quando nós viemos para cá, nós distribuímos muita correspondência, fomos às casas das pessoas dizendo que aqui estava sendo instalada uma rádio comunitária autorizada e que se tivesse qualquer problema na transmissão do sinal de televisão ou rádio das pessoas, que elas avisassem a gente, porque o técnico mesmo falou, olha, se as pessoas falarem que tem problema, aqui em Vaz Lobo tem muita interferência, são muitos morros, então acho que o melhor vai ser vocês trocarem a antena das pessoas e tal, não sei o quê. Mas não aconteceu. A gente é muito caprichoso em relação à parte técnica, nossos equipamentos são vistoriados, a gente faz manutenção periódica, os nossos equipamentos todos, se dá defeito a gente acaba trocando, não conserta, na expectativa de que um equipamento melhor pode trazer uma transmissão melhor. Então nós somos bem caprichosos com isso. E então com o cidadão comum mesmo, as pessoas não procuram para isso, elas procuram para participar, para conhecer o projeto. Às vezes aparece assim uma pessoa assim do nada, que eu quero ver a Rádio Bicuda, a gente deixa entrar, ela senta, dependendo se a pessoa quiser falar que está na rádio, a gente deixa, porque é muito prazeroso para a gente saber que a comunidade está buscando a rádio. E aí, nesse meio tempo, diante da dificuldade financeira, como eu falei, nós somos uma ONG que tem uma rádio comunitária. Há pouco tempo abriu um processo, um edital no Brasil Foundation, e nós estamos nessa estratégia de trazer a comunidade para a rádio. Nós entramos num processo de formar jovens e adolescentes comunicadores. E aí nós temos a expectativa de até... Isso é um curso mesmo? É um curso de jornalismo e de rádio comunitária mesmo, para a pessoa fazer rádio, locutor.
A partir de quantos anos assim, acho que você acha que dá para a pessoa? Há uns 14 anos a pessoa já dá para, tendo claro que aí, sendo menor de idade, eu sou muito caprichoso com isso, atencioso, eu tenho que ter uma declaração, autorização dos pais para que entre, que misture essas coisas todas, mas é possível e a gente acredita muito, eu acredito, e muitas pessoas aqui dentro acreditam, que as crianças são as grandes propulsoras dessa nação chamada Brasil. A gente tem que primeiramente trabalhar as cabeças das crianças e, claro, de preferência que dê uma educação digna, de qualidade, para que no futuro elas possam realmente fazer diferença. Os adultos, é óbvio que as pessoas com boa vontade elas podem aprender muita coisa, mudar aquele sentimento de cultura, mudar a cultura deles, o dia a dia, mas é muito mais fácil você trabalhar a cabeça da criança, porque elas de alguma forma dentro das casas, se elas forem mais perseverantes do que a cultura dos pais, né, eles conseguem modificar muita coisa em relação à relação familiar das pessoas e o seu lidar com a coisa chamada cidadania. Entendi. Agora, assim, você acha que qual é o objetivo principal da rádio? Você acha que você cumpre ele? Como é que você faz para avaliar se você está cumprindo esse objetivo? O que você acha assim, o principal que você Bem, avaliar, eu sinceramente, eu não consigo dar conta desse processo. Inclusive foi uma das perguntas do Brasil Foundation e eu das pessoas dos representantes. E a mensuração que nós temos por exemplo, se a rádio der um problema, as pessoas ligam informando, sua transmissão está assim, está assado, não sei o quê. É um retorno. Agora, avaliar a nossa transmissão, a nossa qualidade de programação, a gente às vezes recebe ligações de pessoas elogiando e tal, mas eu não criei uma metodologia. Agora, a rádio comunitária ela surgiu exatamente numa lógica de incomodar. Incomodar quem? O cidadão se sentir desconfortável com aquilo que ele está ouvindo e começar a se questionar também. E aí, ela surgiu exatamente com dois propósitos. Conservação e preservação da Serra da Misericórdia, um conjunto montanhoso aqui atrás, que vai desde Bom Sucesso até Rocha Miranda, com em torno de 394 hectares, chamado Serra da Misericórdia. As pessoas, o mundo passou a conhecê-la a partir da retomada pelas forças de paz no Complexo do Alemão e da Penha. E aí a sociedade começou a ouvir a Serra da Misericórdia, mas a Bicuda Ecológica, outra ONG também chamada Verdejar, na outra vertente da Vila da Penha, em Auma, eles também chamavam a atenção para isso. E o próprio prefeito Eduardo Paes, ele sabe mesmo que a região da Vila da Penha, esse complexo todo só não ficou pior da favelização por conta do movimento de preservação dessa região. Então, isso falado em espaço público, professores que estavam em reuniões públicas, o Eduardo Paes, o prefeito, ele sabe da existência desse movimento. Ele esteve nesse movimento quando era secretário de Meio Ambiente. Então, a Bicuda Ecológica e a Rádio Comunitária surgiram exatamente para isso, para a defesa e proteção da Serra da Misericórdia e também pela democratização da comunicação. São os pilares do movimento. Isso em prol da cidadania. Entendeu? E a gente, é questão mesmo de cultura. A gente não percebe uma alteração cultural em pouco tempo. Isso aí demora 20, 30 anos. Mas eu acredito sim que a gente, de alguma forma, só não pode me perguntar como, eu acredito isso. Há uma sensação de que o nosso movimento faz a diferença. É claro que poderia ser feito melhor, com um recurso. Esse é o grande desafio de qualquer organização não governamental e de uma rádio comunitária. Porque a maneira de uma rádio comunitária buscar recursos é muito diferente de uma rádio comercial, por exemplo. A gente não pode pegar anúncios ou apoio, na verdade apoio cultural o termo, além de um quilômetro de raio da rádio. Entendi. Vaz Lobo não tem comércio, uma capacidade comercial muito boa, não há comércio aqui para poder sustentar um projeto desse, a gente não pode buscar fora, entendeu? Existe uma norma que foi lançada no final de 2011, norma 01/2011, que infelizmente o governo da presidente Dilma é um ministério que está na mão do Partido dos Trabalhadores, pelo menos com a liderança, que é o Paulo Bernardo, o ministro Paulo Bernardo, e eles baixaram uma norma para piorar o movimento de rádio comunitário. Essa norma diz, além de outras restrições assim grotescas, ela fala que os apoios culturais só pode falar nome da empresa, telefone e endereço. Você não pode falar absolutamente mais nada. Aí eu te pergunto, se você tiver um comércio, uma padaria, você vai querer anunciar?
para qualquer dinheiro nessa restrição e não pode falar de preço. Nós estamos sofrendo um processo de multa, para vocês terem noção, como tudo é diferente quando se trata-se de rádio Bicuda FM. Preço que você diz, preço dos produtos da... Valores, não podemos. A lei é clara, você não pode estimular a concorrência de preços na comunidade. Tudo bem, aí tá lá, eu tinha essa lei, não me lembro bem, mas onde está, mas ele até exemplificava, chuchu a não sei quantos centavos, não pode falar. A lei dizia isso, é uma coisa atípica, a lei não dá exemplo, essa dava. Talvez seja por conta do público que ela gostaria de atingir, respeito. Mas aí, quando a lei diz isso, eu boto aqui, restaurante popular, refeição balanceada pelo menor preço. Restaurante popular, para quem não sabe, é um projeto subsidiado pelo governo federal, que passa a verba para o governo do Estado, que o governo do Estado contrata uma empresa através de licitação para dar refeição mais barata para a população. Isso nada mais é do que um projeto de segurança alimentar. E aí quando eu falo pelo menor preço, eu estou sofrendo um processo de multa de R$5.000 porque eu disse isso. Um projeto que, na verdade, o restaurante popular não é uma empresa, não é um comércio, e muito menos eles pagavam para a gente. Eles anunciaram um tempo, durante um ano, eles pararam de pagar. Como nós achamos, nós da estrutura, achamos que é muito importante a população saber que existe um espaço que vende refeição, café da manhã, almoço, a R$1, balanceado. Um tempo atrás eu chegava, eu ia lá para ver se a comida era boa, às vezes era, às vezes não, mas muitas vezes a refeição era boa, dá para comer um cidadão necessitado. E chega num determinado momento, eu recebo uma correspondência, esse é outro absurdo que aconteceu conosco, isso está em andamento. Em meados de outubro, vamos dizer assim, dia 15 de outubro, eu recebi essa correspondência dizendo que eu estava sendo notificado porque botei pelo menor preço. E para responder por que eu disse, por que nós fizemos isso. Aí expliquei, tudo bonitinho, dizendo isso, que era um projeto subsidiado pelo governo federal, que não sei o que lá, e que não era uma empresa, era uma instituição que estava prestando serviço de segurança alimentar e que eles não pagavam, portanto não se configura como apoio cultural, e sim uma prestação de serviço. Mas já que não pode, fomos bem mal criados, então tiramos do ar e acabou. Botamos assim mesmo, respondemos para eles e ficamos aguardando a posição de vocês. Essa foi a resposta. Claro, com devido respeito, tudo mais, essas coisas todas, mas foi assim que procedeu. E coincidentemente recebemos essa notificação e 5 dias depois nós fomos sorteados no Rio de Janeiro para ser fiscalizados. É uma coisa muito estranha. É muito estranho. Você contando isso para as pessoas não acreditam. Mas eu falo isso tranquilamente porque eu tenho todos os ofícios guardados. Um dia a população vai ter acesso a essas coisas. Hoje eu não faço porque, por mais dificultoso que pareça para as pessoas, ainda eu não consegui legalizá-la 100%. Nós temos a outorga definitiva, mas com vários parênteses. Sabe? A lei é dá uma frustração muito grande para o cidadão que fica 14 anos para conseguir uma licença e que depois disso você fica brigando, aí em 12 anos você consegue receber a licença provisória, e essa licença provisória vai para o Congresso Nacional, em que ele tem até 3 meses aproximadamente para se posicionar. Não se posiciona, o Ministério não faz o que deveria, que já que o Congresso não se posiciona, ela dá a licença definitiva, enfim, faz alguma coisa, mas nós ficamos exatamente 3 anos e meio com uma licença provisória. Na verdade, até hoje eu não tenho ela. Esses tributos que eu falei que eu recebi hoje, eu tenho certeza que pelo menos um deles é para eles poderem emitir um papel. Eles não vão dar essa licença definitiva se eu não pagar esse documento e mandar para eles. Entendi. Beleza. E você utiliza, assim, eu já percebi que você tem a rádio na internet, né? bicuda.org.br, eu até ouvi a sua rádio. Mas você utiliza jornal, né? Jornais grandes, outras rádios já de maior potência. Você utiliza para divulgar a sua rádio ou não? Sim, o que eu faço? Nossa rádio. Nossa rádio. Não, isso é natural, as pessoas, até mesmo porque se você for buscar o movimento ambiental de 2001 até hoje, e depois de rádio comunitária também, eu acabei ficando de frente do projeto. E aí, porque as outras pessoas trabalham, têm outras vidas, eu acabei me dedicando a isso. Claro que tem uma série de custos pessoais e familiares, mas enfim, tô nessa, não sei até quando, mas... E as pessoas acabam achando que isso é minha mesmo, né? A verdade é essa. Os ouvintes, então, aqui da
da região, acho que eu sou dono dela, mas não sou. Existe uma estrutura enorme, senão eu não aguentaria mesmo. Para manter a característica jornalística da rádio, para informação e tudo mais, há pouco tempo atrás o Ministério das Comunicações deu uma multa para a Bandeirante porque tinha uma... Beleza, então, aí o Ministério das Comunicações multou até a Bandeirante porque ela, uma afilhada dela, ela estava com um pastor, e o pastor só fazia pregação o dia inteiro e não dava notícias, estão sofrendo processos de multa. E nessa linha eu sei que uma rádio FM ela tem que dar no mínimo 5 minutos de notícia por hora ao longo da programação, e aí eu acho que é muito importante o cidadão manter-se informado, saber o que está acontecendo não só no seu bairro, mas na cidade, no estado, questão econômica e política também. E aí eu montei um programa chamado Manhã Carioca, que eu transmito aqui de 9 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, exatamente com essa característica de falar das notícias da cidade, do estado, buscar algumas notícias regionais, falar da questão econômica, da questão política. Eu pego, claro, eu acho que no programa diário tem que falar sobre isso, apesar de eu não ter nenhuma relação com isso, horóscopo, previsão do horóscopo. E aí eu pego utilidade pública, a voz da comunidade, resultado das loterias, falo do trânsito. Uma coisa aqui que outro dia um amigo chegou para cá para contribuir à nossa rádio, voluntariamente também, e ele falou assim: cara, você faz um troço assim, porra, maravilhoso, que as rádios comunitárias não fazem. Eu pego o trânsito lá do Shopping Carioca, falo da Avenida Pastor Martin Luther King, de Inhaúma até Pavuna, pego o cemitério de Vaz Lobo e vou até a Praça Seca. Eu falo dessas ruas, as ruas mais movimentadas, falo do trânsito todo. Isso eu consigo falar em 5 minutos. Eu falo de 9h15 e 11h45, na expectativa de quem está saindo para trabalhar ou vai fazer alguma coisa, a pessoa pode se programar, e quem também está, ou os pais que vão buscar as crianças na escola, ou então quem trabalha de tarde vai fazer alguma coisa, enfim. Aí eu fiz isso, acho que é valioso você falar do trânsito, e quer dizer, na verdade eu faço um programa jornalístico mesmo, porque eu falo muito, a manhã toda, como estou falando aqui agora, e eu boto algumas músicas, a gente defende a música popular brasileira, e ao longo da programação eu boto algumas músicas até mesmo para descansar a garganta, mas é bem falado. Eu não só leio a notícia, eu tenho como base o jornal O Dia, porque é um jornal popular, tem características bem populares, eu acho que as pessoas não têm como negar isso, e fico utilizando outros sites de jornalismo na internet, pego o Twitter também, que eu vou seguindo os grandes jornais, as grandes agências, e vou dando algumas atualizações. Por exemplo, na sexta-feira, sexta-feira, dia 22, eu fiquei acompanhando as movimentações lá em frente ao Museu do Índio, pela internet, por pessoas que eu conheço, jornalistas e tal, que às vezes me ligam, me dão informações, eu vou dando esse acompanhamento ao longo da programação, para que o ouvinte perceba que ficar sintonizado na Bicuda FM, o cara pode ter ali várias atualizações. E além disso, que eu acho bacana na programação, Chega de Tarde é uma programação mais light, tocamos música popular brasileira, aí vem o papo, algumas notícias, sempre com essa observação de pelo menos 5 minutos de notícia ao longo da programação. E às 6 horas eu fiz uma parceria com a agência Senado de fazer aqui um spot de 3 notícias falando o que aconteceu no dia lá no Congresso Nacional. Isso eu repriso também no dia seguinte, às 7 horas da manhã. E, quer dizer, a gente vai tentando aos poucos incutir na sociedade essa importância que tem o cidadão ficar sintonizado com o que acontece na política, na economia, no dia a dia, porque às vezes existem muitas informações que pode parecer que estão distantes das informações do cidadão, mas elas estão diretamente ligadas com o seu dia a dia. E ao longo do meu programa, particularmente, eu faço isso, faço essas observações. Quando eu falo de economia, quando eu falo que a taxa de inadimplência está muito alta, eu lembro que as pessoas não têm necessidade de consumir compulsoriamente os produtos que são anunciados pela grande mídia. Elas devem procurar comprar aquilo que realmente é necessário. E aí a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de educação ambiental, uma série de coisas. Entendi. Carlos, para encerrar então, eu queria saber o que você espera aí daqui para frente com esse projeto. Rapaz, olha, o que eu espero realmente é que a rádio comunitária ela fique cada vez mais consolidada na região, que é uma rádio comunitária, ela não pode deixar de ser consolidada na região, e ela também não pode não ter comunidade. Então eu espero cada vez mais que a comunidade se aproprie desse tipo de projeto, que é dela, na verdade,
E que também aqui eu vejo, eu sou jornalista e eu quero mesmo é criar uma agência comunitária de notícias. Daí eu toco muito, eu trabalho com ONG há muitos anos também, e eu espero muito que ao longo do tempo eu consiga estruturar essa agência em que tenha um suporte de uma rádio comunitária, um jornal de bairro e a internet para poder expandir melhor tanto a rádio quanto as ideias, as notícias da agência, enfim, essas coisas todas. É que eu espero, eu estou convicto disso, que pode acontecer a qualquer momento, mas a busca por esse sonho, por esse projeto, ela fica muito difícil se a sociedade não se apropriar disso, não acreditar também. Uma das grandes dificuldades da rádio comunitária hoje é essa. A gente tem uma... eu passo o tempo todo convencendo as pessoas, às vezes não só fora, dentro do projeto. Eu fico convencendo elas de que é possível. Eu, naturalmente, eu tenho esse discurso todo porque eu participo do movimento desde 2001, à frente mesmo. Então, para mim, é muito natural. Agora, as pessoas que vão chegando, aos poucos eu fico mostrando a elas a importância que tem a conscientização dos cidadãos, essas coisas todas, a expectativa de que o projeto realmente aconteça. E aí, o sonho mesmo, eu acho que isso daí estão na alma de todos os fundadores desse projeto, é que a sociedade se aproprie e esse projeto ande sozinho, com eleições com a comunidade, com novos diretores vindos da própria comunidade, e que ele ande sozinho, que as pessoas toquem esse projeto, não precise Carlos Osório ou outros fundadores estarem aqui para que a coisa aconteça de verdade, e sim a sociedade se aproprie. Eu acho que essa é a ideia do movimento social de vanguarda, vamos dizer assim. Carlos, obrigado aí pela força. Qualquer coisa. Espero muito sucesso aí para você, que incentive outras pessoas a produzir mais nossas rádios, né? Exato. Outras rádios comunitárias como a Bicuda FM. Obrigado. Muito obrigado, e precisando, estamos às ordens. Beleza, então. Valeu, gente. Ei, você mesmo! A rádio comunitária serve para aproximar o comércio local dos consumidores do bairro. Divulgue sua atividade comercial na rádio comunitária Bicuda FM 98,7. Além de impulsionar suas vendas, você estará contribuindo com este projeto comunitário. Ligue para 3352-3665. Vamos crescer juntos! Rádio Bicuda FM 98,7. A verdadeira rádio comunitária.